TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos, que o Senhor Jesus esteja sempre abençoando a cada um que tem acompanhado todas as ministrações, mensagens, o programa Janela do Céu e tudo que hoje nós temos à nossa disposição para o nosso alimento espiritual, para que nós possamos desenvolver a nossa salvação, como diz lá na palavra de Filipenses 2, que todos nós precisamos desenvolver essa parte espiritual que está dentro de nós, que é aquela partícula do Senhor Jesus Cristo que entrou dentro do nosso coração a partir do momento que nós aceitamos a Ele como nosso Senhor e Salvador e somos batizados. O Senhor passa a morar dentro de nós e nós precisamos desenvolver, deixar Cristo tomar o governo do nosso coração, da nossa mente, para que possamos ser a expressão dele. Hoje nós estamos aqui recebendo a presença do nosso irmão Márcio dos Santos, da cidade de Cachoeira do Sul, que vai compartilhar justamente essa experiência, de receber a Cristo no seu coração e de estar desenvolvendo a sua salvação, buscando cada vez mais a Cristo dentro do seu coração, que é isso que todos nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Amém? Então, para nós iniciarmos esse momento, eu gostaria de ler com todos vocês 2 versículos que está no livro de Salmos, capítulo 116, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Então o Senhor, Ele responde sempre quando nós vamos a Ele com humildade, com simplicidade, e pedimos para que Ele possa nos socorrer nos momentos de angústia. Sempre podemos contar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, irmão Márcio, tudo bem com você? Tudo bem, amém. Boa noite a todos os irmãos, que Deus abençoe a todos. É uma alegria receber o irmão aqui, para compartilhar um pouco da sua experiência, como foi que Deus trouxe, a salvação, a vida no teu coração. E nós gostaríamos de saber como era a tua vida antes de Jesus, antes de receber esse Cristo, que vem e traz o amor dele que supre o nosso coração. Amém. A nossa vida antes, de nós conhecer Jesus, ela era um engano, meu e de minha esposa, de minha família, Então a gente vivia no engano antes de conhecer o Senhor, porque a nossa casa era sempre cheia de visitas, de festa, tudo aquilo que não agradava o Senhor, Mas foi com o devido tempo isso aí, o Senhor viu que não estava sendo edificado a nós, E a gente não percebia esse engano que estava dentro da nossa casa, E por misericórdia dele, que por muitos anos a minha casa estava servindo a Satanás, E a gente tinha umas amizades que não nos edificava, A minha casa, final de semana, era cheia de bebidas, de festa, tudo aquilo que não agradava o Senhor. E foi um momento que a gente acabou sendo chamado pelo Senhor, Porque eu acho que o Senhor viu que mais adiante ali Satanás ia fazer uma festa muito, muito grande dentro da minha casa e futuramente que ele ia nos prejudicar. Então foi através da minha esposa, foi através do micro-regional, que ela foi chamada primeiro, e eu fui logo chamado dentro de um grupo familiar, Então começou pela minha esposa, Lá no trabalho dela, a gente trabalha no hospital, só que em setores diferentes, E teve uma irmã lá falando da palavra do Senhor com ela, A irmã Dani, que congrega na igreja Nosso Senhor Jesus Cristo, e comentou com ela que o Senhor tinha chamado ela para orar de noite, E a minha esposa achou estranho, como Deus te chamou para orar de noite, E ela falou, sim, me chamou para orar de noite. E a minha esposa se interessou, pela que ela tá falando do Senhor.
Aí elas começaram a trocar mensagem, né? Aí teve um micro regional em Cachoeira, né? Onde a irmã convidou ela para ir e a minha esposa aceitou, né? E ela chegou, comentou para mim, falou que ia no micro regional, né? E me convidou, só que eu não queria ir, né? Não aceitava, né? E ela começou a frequentar. Ela foi nesse micro regional, né? Quando ela chegou em casa, me falou que tinha sentido uma sensação inexplicável, né? Que ela não sabia explicar, mas era uma sensação boa. E que a gente sabe, logo depois a gente sabe que era o Espírito Santo tocando nela, né? E aí ela chegou, disse que tem uma sensação maravilhosa, que não sabia explicar como era, né? E dali em diante, aliás, começaram a trocar mensagem lá trocar sobre o senhor lá no hospital lá, e a minha esposa levava para casa para mim, né? Só que eu não dava a mínima, né? Eu não queria aceitar, né? Mas eu sabendo que eu precisava mudar algo dentro de mim, né? E aí ela começou a frequentar o grupo familiar lá perto de casa lá. Foi convidada para frequentar o grupo familiar. E ela começou a frequentar e ela me convidava, só que eu não ia, né? Não tinha ainda muito interesse, não te chamava atenção? Não. Ou tu achava assim que não ia resolver, por exemplo, ir buscar a palavra, Deus, a Bíblia? Eu tinha uma coisa dentro de mim, assim, que me faltava alguma coisa, né? Então, antes de eu conhecer o Senhor, eu achava que era com os amigos, festa com os amigos, na minha casa, na casa deles, né? Que aquilo ali achava que ia me suprir, né? Mas quando os amigos iam embora, né? Aí chegava, eu tava em casa, eu e minha esposa, parecia que tava faltando algo, né? E eu achava que era festa, tá na presença dos amigos, né? E Queria uma alegria através disso. isso, e só que realmente não era aquilo, né? Depois que eu fui ver que tava faltando Cristo na minha vida, né? Na minha família. E aí minha esposa começou a ir frequentar o grupo familiar e ela começou a me convidar, só que eu não ia. E eu tinha um espinho na minha carne, né? Que era o futebol, né? Então eu tinha futebol toda semana, de segunda a sábado eu tinha futebol, né? De noite, né? E nos dias de grupo familiar, a minha esposa me convidava e eu não queria ir, né? Por isso, não, hoje eu tenho futebol, hoje eu não vou, né? E ela me convidando, ela sempre insistia, me convidava. Só que um dia, né, eu fui pela vontade dela, não fui pela minha vontade, né? Ela me convidou para ir e eu fui. Só que chegando lá, foi como eu tivesse chegado e tivesse saído, não senti nada, né? Como eu disse, assim, entrava por um lado, Deus abria o meu ouvido de um lado, mas Satanás abria do outro, né? Para não ficar na minha mente, né? E assim foi umas 2, 3 vezes, né? Aí eu saí de lá, né? Aí na outra semana ela me convidava, eu não ia. Depois de tanto ela insistir, né? Ela me convidar e eu fui, né? Aí foi a mesma sensação da primeira vez, não senti nada, né? Deixei de ir no futebol para vir aqui essa noite, né? Na minha mente, né? E aí depois, de novo, né? Ela me insistindo pra ir. Quando chegou na terceira vez, né? Ela me convidou pra ir. Vamos amanhã no grupo familiar. E eu falei assim, vamos, né? Falei pra ela que ia, né? Mas a intenção de não ir. Era mais pra agradar ela. Isso, era mais pra agradar ela. Aí quando eu cheguei no meu serviço de manhã, né? Comecei, assim, a dizer pro senhor, se for da sua vontade, que o senhor não me coloque o futebol hoje no meu caminho, né? Eu quero ir no grupo familiar. E aí, quando chegou de noite, assim, ninguém me mandou mensagem pro futebol, né? Aí eu parei, assim, pode ser um aviso, né? E aí eu peguei e fui no grupo familiar, né? E a partir do terceiro grupo familiar que eu comecei a, né, me prestar mais atenção nas ministrações, dos regalos, dos testemunhos, né, dos irmãos, né? E aí terminou aquele grupo ali, fomos pra casa, né? Aí falei pra minha esposa assim, a partir de hoje eu vou começar a colocar as coisas do Senhor em primeiro lugar, né? Que eu senti, né, algo diferente, mas não sabia o que era, né? Um toque do Senhor. E eu não sabia o que era. Aí eu peguei, só que daí como eu trabalhava no hospital, aí eu trabalhava dentro da UTI Covid, cheguei a trabalhar um ano dentro da UTI Covid lá, só que o dia de grupo eu não conseguia ir, né? Era do meu plantão, mas daí quando eu não tinha eu ia nos grupos familiares, né? Aí quando chegou perto assim do final do ano, acho em dezembro,
eu comecei a ficar ansioso, né, no meu trabalho lá, que eu trabalhava dentro do UTI Covid. Não conseguia dormir direito, né, vinha para casa já estressado, mas eu já estava frequentando o grupo familiar, tudo, né. Aí eu cheguei um momento que eu não estava aguentando lá, né, muita ansiedade, né, não conseguia dormir direito. E aí eu cheguei, assim, pro meu chefe pedir para me tirar de lá da UTI Covid, dar um tempo dela para me respirar daquele ambiente lá, né. E aí ele disse assim: "Não, a gente vai ver se consegue te tirar de lá". Só que daí demorou, né, pra eles me tirarem de lá. Eu pedi em dezembro, eles foram me tirar em janeiro de lá. E aí tá. Aí chegou em dezembro, a minha esposa começou a falar no batismo, né. Só que daí eu não estava preparado para o batismo ainda, né. Aí eu comecei a enrolar ela, né. E aí quando chegou assim, achei uma semana que depois que eu já tinha pedido para sair do Covid lá, ela me convidou para ser batizado. "Vamos se batizar?" E eu falei assim: "Vamos". Ela já ficou faceira, né, já mandou mensagem pra irmã Dani, né, falou que eu queria me batizar. E aí chegando lá, ela mandou mensagem pra irmã, e a irmã já entrou mensagem com o outro irmão pra fazer o batismo, né. E aí no outro dia fui lá, né, na casa do irmão lá pra ir fazer o batismo. Aí quando eu cheguei lá, entrei nas águas assim, e fez o batismo, e a hora que eu subi assim das águas assim, me saiu aquele peso que eu tinha nas costas, sabe, que muitos anos eu carregava, sabe. Sabe aquela sensação de um peso que tu carrega assim, bota um fardo nas costas e tu chega naquele lugar, tu descarrega, aquilo te dá um alívio, né, de descanso, né. E eu pensei assim pra mim, né: "Bah, que peso eu tirei das minhas costas, né, depois daquele batismo, né". E depois daquele dia do batismo ali, né, a minha ansiedade, assim, não digo que sumiu do dia pra noite, sabe, mas diminuiu bastante. Eu conseguia dormir direito, sabe, coisa que eu não conseguia fazer há dias, né. E eu não tinha mais aquela dor no peito que eu tinha antigamente, quando eu trabalhava lá dentro daquele ambiente, né. E aí uns dias depois eu cheguei no meu chefe e falei pra ele assim: "Olha, se tu não conseguir gente pra botar lá no meu lugar lá, pode deixar lá, eu tô bem, né". E eu já estava melhor, né, já estava melhorando, né. Aí ele falou assim: "Não, não, a gente vai te tirar de lá, a gente vai te dar um tempo lá". E aí ele me com saí em janeiro de lá daí, eles conseguiram me tirar em janeiro de lá. Só que daí me tirou dali, eu fui pra outro ambiente um pouquinho mais pesado ainda, né, que é trabalhar de hemodiálise, né, no hospital, né. Mas ali eu já estava bem mais, sabe, já estava bem espiritualmente, assim, fortalecido, né. E a partir daquilo ali, a minha vida começou a melhorar bastante, sabe. E eu comecei a meditar mais na palavra, né, eu não tinha mais aquela ansiedade, que a gente sabe que a gente tem um monte de rejeição, né. E eu descobri agora até há pouco tempo que eu tinha um monte de rejeição. Eu achava que eu tinha 1, 2 rejeição, mas eu fui ver, assim, que dentro de mim eu tinha muita rejeição dentro de mim, né. E ainda a gente tem ainda umas rejeição ainda que eu não me curei totalmente, né, não me libertei delas ainda, né. Mas o Senhor, isso ele tá melhorando, né, tá trabalhando, né. E eu glorifico a Deus por isso, né, por Ele tá fazendo essa cura dentro de mim. Mas, assim, eu falo também que foi um trabalhar, assim, tão rápido na minha vida, né, durante esses 8 meses que eu entreguei a minha vida ao Senhor, né, que Ele já modificou muita coisa na minha vida, né. Foi tudo muito rápido. E eu achava, assim, que quem precisava entre eu e minha esposa, precisava mais eu melhorar, sabe. Porque eu achava que ela não precisava melhorar, mas quem precisava melhorar era eu, né. Porque chegava um ponto, assim, que até eu pensava que eu que tinha que, né, que eu estava afastando a minha família de mim, sabe. Eu chegava a pensar assim: "Bah, vai chegar um ponto ela não vai aguentar, né". Mas eu sempre botei em primeiro lugar minha família, minha esposa e minha filha, né. Agora eu boto primeiramente a Deus, né. Mas eu sempre pensava em primeiro minha família, né, que eu não queria ficar longe da minha família, então eu precisava melhorar, né. Então eu vi que a minha cura tinha que ser Deus, né, pra mim poder melhorar, pra me tirar esse pouco dessa rejeição, né, que eu tinha dentro de mim, que isso já vinha de anos, desde o ventre da minha mãe, né. E então eu fui crescendo aquela rejeição, né, e até chegar o dia do batismo, né, que começou a cura.
E na tua juventude, infância e também há pouco tempo, você nunca teve nenhuma experiência assim com Deus? Apenas cria que Deus existia? Só acreditava que Deus existia. Eu nunca fui criado em igreja, em religião nenhuma. Nem minha família também foi em religião nenhuma. Então eu fui criado sem doutrina, assim, né? Não tinha religião nenhuma, né? E aí eu fui conhecer mesmo o Senhor Jesus Cristo faz uns 8 meses, né? E aí a partir daquilo ali, né, dos 8 meses agora, né? Começou a minha vida a melhorar. E eu também vi que o Senhor começou a tirar muitas vontades, assim, da minha carne, né? Eu nunca imaginei que Ele ia tirar o futebol da minha carne, que era um vício que eu tinha, né? Que podia ser assim, podia me proibir qualquer coisa, mas menos o futebol, né? E ainda vem algumas tentações, ainda vão lá me convidar, né, pra jogar futebol. Eu disse, daí eu venho primeiro não, primeiramente as coisas do Senhor, né? Pra depois pensar né? Se der pra dar pensar na minha vontade, mas eu tento, né, lutar contra a carne, né? Que é muito difícil, né? É uma luta diária, né? Certeza. E Deus vai gerando a vontade dele no nosso coração, né? Vai tirando que muitas coisas que a gente faz é só porque a gente tá buscando alegria, buscando uma satisfação, né? E aí quando Cristo entra no nosso coração, o amor dele preenche, né? Tantos questionamentos que a gente tem, os medos, né? Como o irmão falou da rejeição. Eu também não sabia o que era rejeição, né? E a gente acha que aquilo ali é nosso e de repente começa a ouvir a palavra e ver que não, que aquilo ali é um espírito, né? E que eu não preciso viver com rejeição, né? E isso nos ajuda, né, nessa libertação. Quando a gente vai recebendo a palavra, Deus vai mostrando, isso vai abrindo para esses nossos olhos. Sim. E eu tenho assim que eu tinha a gente tem muitos erros do passado, né? Então depois que tu tenha assim a comunhão com Cristo, né? E Ele te traz muitos erros do teu passado, né? E eu tinha muitos erros, né? E depois que eu comecei a ter comunhão com o Senhor, né? Ele me fez eu corrigir uns erros do meu passado, né? Que eu tinha lá atrás, né? E aí eu comecei, tinha um pedido de perdão, né? Eu tinha que, né? Ele me cobrava, tinha que pedir perdão para tal pessoa, para essa, né? E foi ali eu comecei, né? Aí até comecei a meditar no livro Senhor Servo e Conservo. Esse livro tem me ajudado muito, né? Sobre a questão do perdão. E ali aquele livro tem me ajudado muito, né? E agora, se as pessoas me perdoaram, não sei, né? Não sei no coração delas, né? Mas eu fiz o que o Senhor tinha me pedido, né? E quando eu fiz aquilo ali, me aliviou bastante, né? E ainda eu tenho um perdão, ainda eu sei que eu tenho para me fazer, que é com meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos maiores, né? Só que eles não moram em Cachoeira, né? Eles moram em outra cidade, né? E eu não tive só que eu quero ter aquela oportunidade, eu peço pro Senhor me dar aquela oportunidade de sentar frente a frente com eles, né? Para mim, porque eles não sabem da minha história, sabe? Eles não sabem do meu passado, do que eu já passei, né? Então eu peço pro Senhor me dar essa oportunidade de frente a frente eu e eles, né? Os dois, né? Para nós conversar, né? Eu nunca falei do meu passado para eles. Eles não sabem quem é a avó deles, quem é o avô deles por parte de pai, né? Eu nunca cheguei a comentar nada. E hoje eles já são maior de idade, né? Só que eu sinto que eles têm uma rejeição, né? Mas eu não cobro nada porque eu também cheguei a passar essa rejeição sem saber. Eu passava essa rejeição para eles, né? E isso agora eu descobri agora, né? E ao longo do tempo que a gente vai buscando o Senhor, Deus vai iluminando o nosso coração, né? Para mais coisas que a gente precisa ajustar, né? Coisas que Deus quer nos curar. E Deus, Ele faz isso. E eu creio que Deus vai cumprir tudo isso, né? Fazer essa restauração familiar, a gente vai pedindo perdão, né? Para aquilo que ficou para trás. E isso vai curando o nosso coração e vai nos aproximando cada vez mais do Senhor, né? Quando a graça do Senhor vem sobre as nossas vidas, a gente se sente suprido, a gente se sente em paz e Deus nos dá essa capacitação, né, de acertar as coisas que ficaram para trás. Porque a gente vai levando aquilo, né, para frente e às vezes a gente não consegue desenvolver nada na nossa vida
porque ficaram aquelas coisas, né, mal resolvidas, e o Senhor fala, né, que a gente precisa perdoar e pedir perdão, e o perdão, ele liberta, ele tira, né, a culpa, ele tira aquela opressão, até a própria ansiedade, né, que a gente tem. Às vezes são coisas que ficaram, que a gente não resolveu, e aquilo fica gerando coisas ruins dentro do nosso coração, né? E é muito importante. Então, nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos com mais um pouco do testemunho do nosso irmão. Aguarde. Janela do Céu.